Olá, eu sou a Mayara, bolsista do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola. Vim fazer com vocês mais um exercício de resistência dos materiais 2, sobre o conteúdo de flexão. Seguindo a parte de vigas compostas, hoje a gente vai ver um exercício de viga de concreto armado. Bem, uma viga de concreto armado tem a área de seção transversal como mostrado na figura a seguir. Se for submetida a um momento fletor de 60 kN, determine a tensão normal em cada uma das hastes de reforço de aço. Então, como dá para ver na figura, a gente tem duas hastes de reforço de aço, cada uma com 25 mm de diâmetro, ou seja, 12,5 mm de raio, e as outras medidas como é mostrado. Bem, aqui essa imagem que tem ao lado, no lado direito, é só uma ilustração de como é feito a divisão, digamos assim, na maioria dos casos. O concreto partido nessa região é uma suposição. Não é a mesma figura do exercício, é só uma imagem meramente ilustrativa, para a gente conseguir enxergar melhor. Então, a gente tem que transformar a seção em apenas um material. Escolhe transformar a parte de aço em concreto. Então, a parte de aço, como ela tem 12,5 milímetros, a gente faz a área dessa parte, 12,5 ao quadrado vezes π, vezes 2, porque são duas barras de aço, como foi mostrado lá no início na figura do exercício. Então, com isso, a gente descobre o N, que é o eto do aço dividido pelo eto concreto. É sempre do que tu vai transformar do que tu tá transformando por de baixo que vai ser transformado naquilo. Então, deu igual a 8. Então, fazendo a área do aço vezes 8, a gente chegou no valor de 7.856 milímetros quadrados. Agora, já com a seção modificada, como mostra na figura à direita, ali a seção já está modificada. A gente tem que achar a localização do centroide, ou seja, o eixo neutro. Para achar, a gente vai ter que descobrir, no caso, a distância do H. Ele já está ilustrado mais ou menos onde é, só que a gente não conhece essa distância, a gente não sabe esse ponto exato aonde é. Então, por isso que eu falei que a imagem anterior era meramente ilustrativa, é só para ter uma ideia, mas a gente não sabe exatamente aonde é esse ponto, então a gente tem que calcular. Então, 300, que é a largura, H dividido por 2, menos os 7.856 vezes o 400 menos o H. Isso dá uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente encontra um número positivo e negativo. O negativo, obviamente, é descartado, ficando assim com o positivo, que foi de 120,9 milímetros. Então, essa é a distância de H, como mostra na figura ao lado. É a distância onde está localizado o centroide. Então, sabendo o centroide, a gente pode calcular a inércia em torno do eixo neutro. A inércia vai ser 300 vezes o 120,9 ao cubo divididos por 12, que é a partezinha de cima, mais 300 vezes o 120,9 vezes 120,9 dividido por 2, que é a metade daquela peça, que é o meio da peça, ao quadrado, mais a peça de baixo, que é 7.856 vezes o 400 menos o 120,9, que é a distância da peça até o centroide, ao quadrado.
Então, a gente chegou à inércia de 788,67 vezes 10 na 6 milímetros ao quadrado. Ao quadrado, desculpa, não, na quarta. Bom, tendo esses dados, a gente tendo o centroide, tendo a inércia, a gente tem um momento, a gente consegue calcular a tensão normal no concreto. Então, a tensão normal no concreto vai ser 60 vezes 10 na 6, que é o momento, vezes o y, que é a distância do centroide até o extremo da peça, que é 400 menos 400 menos 120,9, divididos pela inércia, que é 788,67 vezes 10 na 6 milímetros na 4. E chegamos com isso ao resultado de mais 21,23 megapascal. Tendo o resultado da tensão normal do concreto, a gente consegue chegar na tensão normal das duas hastes de aço. É só pegar o valor da tensão normal do concreto e multiplicar por aquele fator N lá do início que a gente calculou, que deu 8. Então, fazendo essa multiplicação, a tensão normal em cada uma das hastes de aço, que são duas, vai ser de 169,84 megapascal, que é o que pede o exercício. Então, muito obrigada pela atenção. Espero que o exercício esteja colaborado com o aprendizado de vocês. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e nos segue no nosso canal.